Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Chegamos a mais uma sexta-feira, mais um final de semana na nossa vida. Hoje comemoramos a Assunção da Bem-aventurada e Sempre Virgem Maria, que não vai ser comemorado no dia de hoje, mas é no dia 15 de agosto. Mas no próximo domingo teremos essa festa da Assunção de Nossa Senhora. Que ela interceda por nós, para que nós possamos levar a todas as pessoas que convivem conosco a alegria que está na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele possa nos guiar, ouvindo a palavra e colocando-a em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram-o para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com uma mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, e não a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos quase no final da Semana da Família. A família que é a estrutura de toda a sociedade, a estrutura de todo ser humano. E como começa uma família? Um homem olha para uma mulher, acha ela interessante, bonita e resolve formar uma família com ela. A mulher também olha para o homem, acha-o interessante, eles começam a conversar e aí eles tomam a decisão de levar a vida juntos, unidos, sendo uma só carne. Mas o que nós escutamos nos dias de hoje? As pessoas hoje querem ser felizes, né? Tudo
tudo gira em torno do eu quero e eu preciso ser feliz. Ora, há algum tempo atrás, as pessoas mal se conheciam e era quase que uma coisa assim já arrumada pela família, e as pessoas se uniam em matrimônio, mas tinham a consciência de que aquilo era para sempre. Então muitas pessoas realmente viviam infelizes. Muitas pessoas viviam dentro de um casamento aonde que na raiz realmente eles não tinham acontecido. É um caso de nulidade de casamento. Mas vamos colocar as coisas para o dia de hoje, para os nossos dias. As pessoas têm mais liberdade. As pessoas têm o poder de conhecer umas às outras. As pessoas têm o poder de escolher. Às vezes estão namorando, acham que aquilo ali não é o bom para elas, largam, arrumam outras pessoas e tem um período onde eles têm a chance de se conhecerem. Um período de namoro, um período de noivado e aí até se chegar à decisão do casamento. Ora, queridos irmãos e irmãs, se nós namoramos, se nós ficamos noivo e nós casamos, é porque nós vimos que aquela mulher ou aquele homem completa a nossa vida. Mas as pessoas no dia de hoje, principalmente, tiraram Deus do seu coração, tiraram Deus da sua mente e tiraram a palavra de Deus do meio das pessoas. O casamento é uma coisa muito séria mesmo, e que vive sendo bombardeado. Durante essa semana, eu estive em algumas paróquias para falar um pouco para as famílias sobre a Semana da Família, o júbilo familiar, e eu falava, se no inferno tiver um canhão apontado para a terra, esse canhão está apontado para as famílias, porque a família é a estrutura da sociedade. Usava até um exemplo, há poucas semanas atrás, um monstro, deu mais de 60 socos na cara de uma mulher. E aí eu perguntava àquelas pessoas que estavam ali me ouvindo, vocês acham que esse homem tem uma estrutura familiar? Tem um pai que trata com educação, com respeito a sua esposa, a esposa que trata com educação e respeito ao seu marido, aos seus filhos? Será que esse homem tem uma estrutura familiar? Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Então, hoje nós temos a liberdade de conhecer uma pessoa, conversar com essa pessoa, conviver bastante tempo com essa pessoa para podermos ter a certeza, é com essa que eu quero me casar, é com este que eu quero me casar. E nós temos que ter uma consciência, essa atitude é para sempre. Então, a palavra de Deus nos fala, nem todos estão preparados para essa vocação matrimonial. Através do namoro, através do noivado, nós vamos fazendo um discernimento para ver se aquilo é a minha vocação e a vocação da pessoa com quem eu escolhi para viver o resto da minha vida. Que nós possamos pensar que o amor, às vezes, é muito mais do que um sentimento, mas uma atitude de vida, atitude de situações que você vai passar dentro da sua casa, dentro de sua família. Ah, se não der certo, eu separo? Não, se não der certo, você é obrigado, você é convidado a fazer dar certo. Faça a sua parte bem feito, trate a sua esposa com carinho, com educação, trate a sua esposa, faça por ela aquilo que você gostaria que ela fizesse por você. E eu tenho certeza que uma pessoa, quando é bem tratada, quando uma pessoa é tratada com carinho e com respeito, é quase que impossível que essa pessoa te trate de uma forma diferente. Vamos mudar a nossa forma de lidar com a nossa família.
Quantas vezes, quando a gente assiste aos matrimônios, eu perguntava aos noivos, ao noivo, né? Você está casando para ser feliz? E normalmente ele respondia, estou casando para ser feliz. Vai dar errado. Nós, quando nos casamos, eu caso para fazer a minha esposa feliz. E ela tem que casar para me fazer feliz. Então, muitas das vezes, nós deixamos as nossas escolhas de lado para viver aquilo que nós prometemos ao Senhor diante do altar. O padre, o diácono ou um leigo que assista um matrimônio, que foi delegado para assistir um matrimônio, ele está ali como uma testemunha da igreja. Vocês estão celebrando o casamento de vocês. Um diácono não pode falar, eu celebrei o seu casamento. Não. O diácono assiste ao casamento. O padre assiste ao matrimônio, ao casamento. Quem celebra o casamento são os noivos. E a promessa que vocês fazem, não fazem para o diácono, para o padre ou para um leigo, fazem para Deus. Então, que nós possamos honrar aquilo que nós prometemos a Deus diante do altar. Que nós possamos, de uma forma leve, educada e carinhosa, levar a nossa família toda para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Tristeza jamais. Festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Os cristãos são alegres. Eles nunca são tristes. Deus está ao nosso lado. Nós temos uma mãe que sempre intercede pela vida de seus filhos. Por nós, como a rainha Esther fez na primeira leitura. Jesus mostrou-nos que a face de Deus é a de um Pai amoroso. O pecado e a morte foram derrotados. Os cristãos não podem ser pessimistas. Você sofre com o pessimismo? Leia a vida de algum santo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver e viver a perspectiva dele. Nós possamos ouvir a palavra de nosso Santo Padre e possamos viver com alegria de estar na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia. Se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Peço hoje, de uma forma muito carinhosa, amanhã, dia 16 de agosto, reze por mim. Estarei fazendo mais um ano de vida, comemorando o dom da vida, o maior milagre que Deus faz por cada um de nós. Fiquem com Deus, um excelente final de semana.